Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um clássico dos anos 80 que já é aclamado, mas que, na minha opinião, merecia ainda mais aclamação, porque esse filme é simplesmente maravilhoso, muito grotesco, mas essa coisa do grotesco dele é o que faz com que ele seja um filme tão interessante, tão incrível e que eu nunca enjoo de assistir. Eu devo ter assistido 1 zilhão de vezes e ele continua melhor toda vez que eu assisto. É um clássico de lobisomens, que é um gênero que, na minha opinião, é bem deixado de lado pelas pessoas, mas que merecia mais atenção. E é claro que eu tô falando de Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Então, gente, eu notei que lobisomens estão precisando de um pouquinho mais de valorização nesse meio de terror. Quando eu gravo sobre vampiros, as pessoas piram, interagem muito e tal, mas eu notei que lobisomens não recebem o mesmo tipo de atenção. Inclusive, se você comparar a quantidade de pessoas que viram meu vídeo sobre vampiros e lobisomens, é uma diferença gigantesca. Eu sei que não existem tantos fãs de lobisomem quanto existem fãs de vampiro, porém, hoje eu vou fazer isso por vocês, fãs de lobisomens, tá? Eu vou abordar um filme que é um clássico e também vou deixar algumas recomendações no final do vídeo para vocês que querem conhecer mais sobre o cinema de lobisomem, mas que ainda não conhecem tanta coisa ou só conhecem esse filme que eu tô abordando hoje. Porque esse realmente é muito conhecido, e acredito que muitos de vocês saibam o motivo. Além de ser um filme que é muito divertido de assistir, ele tem a icônica cena de transformação de lobisomem que foi feita com efeitos práticos e que até hoje é extremamente impressionante e bem agonizante também. Eu confesso que eu tenho arrepios só de pensar nessa cena, e é uma cena fantástica e que, não tem como você esquecer quando você assiste ela pela primeira vez. Um Lobisomem Americano em Londres foi dirigido por John Landis, que é o mesmo diretor do clipe Thriller, do Michael Jackson. Vocês sabiam dessa curiosidade? Inclusive, Thriller é um dos meus clipes favoritos e não tinha como não mencionar ele nesse vídeo, já que Michael Jackson tá super em alta por causa do filme que saiu, que eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas eu confesso que eu acho o máximo ver a alegria, essa coisa contagiante das pessoas, sabe, assistindo. Então, só pra vocês terem noção que esse clipe do Michael Jackson, ele também tem vários efeitos práticos muito maneiros, é um clipe icônico e que eu morria de medo quando eu era criança, inclusive, mesmo sendo uma criança que adorava filmes de terror. Então, se você não assistiu Um Lobisomem Americano em Londres, mas assistiu Thriller, você já pode esperar que você vai ver algumas cenas bem grotescas nesse estilo. E eu particularmente adoro o estilo de efeito prático dos filmes desse cara. Eu acho que, na verdade, ele não seguiu tanto fazendo filmes desse estilo, mas os que ele fez são muito legais e realmente valem muito a pena de conhecer. E deixando só um pouquinho de lado essa questão dos efeitos práticos, que eu posso voltar a abordar mais pra frente, eu só quero explicar um pouquinho do plot desse filme pra quem não conhece, pra que vocês tenham ideia do que vem por aí. Então, como o nome do filme indica, Um Lobisomem Americano em Londres, o filme aborda 2 turistas, que são 2 amigos que foram lá fazer uma viagem pra Londres e tal. E aí eles vão parar num vilarejo meio isolado, repleto de superstições e histórias de criaturas estranhas. Porém, eles ficam meio... eu acho que esse pessoal é meio... Não muito bem da cabeça, não, eles não levam tão a sério. Apesar de uma certa desconfiança, eles preferem seguir o próprio caminho deles e fazer o que eles queriam fazer por lá. Então, acontece que o que falaram era verdade e realmente existia uma criatura ali rondando a região, e essa criatura acaba atacando eles. Nisso, apenas um sobrevive, que é o protagonista do filme, e ele vai parar no hospital, onde ele vai receber todo um tratamento, depois de um ataque de um animal estranho. O amigo dele, coitado, acaba ficando em pedaços. E não pensem que esse personagem vai ser deixado de lado, ele vai ser bem importante mais pra frente no filme, tá? Então, o protagonista, enquanto tá ali no hospital, e essa é uma parte que eu acho muito interessante do filme, inclusive tem uma cena que é até meio assustadora nessa parte, se você já assistiu, você deve lembrar, é que o personagem do filme, ele é judeu.
Portanto, ele tem vários medos associados a isso. Então, quando ele tá naquele processo de ser tratado e tal, ele tem um monte de pesadelos que remetem a esses medos. Eu particularmente achei esse aspecto do filme bem interessante, muito bem pensado mesmo, sabe? Dá pra perceber que eles colocaram vários detalhezinhos no filme aqui e ali, e eu aprecio muito esse tipo de coisa, esse tipo de carinho na produção de um filme assim. Porque a gente tem a ideia de que o filme de terror, principalmente dos anos 80, ele vai ser apenas escrachado, apenas jogado de qualquer jeito, apenas trash. Mas esse filme, por mais que tenha seus tons trash, ele também tem esses detalhes que fazem com que ele seja um filme tão interessante e tão especial na minha visão. E prosseguindo, o protagonista do filme é liberado do hospital, junto com uma enfermeira que acaba sendo um interesse romântico dele aí, e parecia que ele iria passar alguns dias bem tranquilos na cidade de Londres, aproveitando o resto, né, depois da coisa horrível que aconteceu com ele, bem traumatizante, considerando o que aconteceu com o amigo dele, né, que ficou em pedacinhos. Mas parecia que estava tudo bem. Mas será que estava mesmo? A lua cheia tá chegando e tem coisa vindo por aí que vocês já imaginam o que é. Bom, a partir disso, o filme realmente vai pra esse lado mais do lobisomem, tem a cena de transformação, e o resto do filme eu não vou contar pra vocês porque é o tipo de coisa que vocês precisam assistir para experienciar. Mas acho que já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer, né? Bastante coisa grotesca, bizarra e tal. Mas lembra do que eu falei do amigo dele, que não é um personagem que vai ser descartado de qualquer forma? Então, esse amigo dele volta pra ficar assombrando ele, mas não só isso, ele acaba dando algumas dicas aqui e ali pra que ele possa entender um pouco o que tá acontecendo. Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa coisa do fantasma do amigo dele é que a maquiagem é extremamente bem feita. Tipo, eu comentei sobre os efeitos práticos do filme, mas a maquiagem, de forma geral, é fantástica. Inclusive, essa maquiagem do amigo dele é tão bem feita que você consegue ver todo o processo dele meio que se deteriorando, apodrecendo e tal, conforme o filme passa. E é muito maneiro, tipo, pra quem gosta desse tipo de maquiagem, esse filme é um prato cheio, porque é realmente tudo muito bem feito, muito maneiro mesmo, sabe? E é um filme que ele tem essa coisa bizarra, grotesca, mas ele também mantém o humor, é um filme que, sabe, tem um ritmo maneiro de assistir. Eu acho que se você gosta de coisas como, sei lá, Evil Dead, por exemplo, é provável que você vai gostar desse filme porque ele também carrega esse humor, ele é meio cínico às vezes, então ele funciona perfeitamente nesse sentido. Eu acho que muitos filmes dos anos 80 carregam esse tipo de energia que eu particularmente adoro. Eu adoro essa coisa do horror que é muito grotesco, mas ao mesmo tempo ele tem um tom de humor muito maneiro que funciona muito bem. O humor não precisa nem ser necessariamente grotesco como um filme, ele pode ser até um pouco mais simples, mas funciona, e esse é um ponto muito positivo do filme. Outro ponto extremamente positivo é a trilha sonora, que é maneiríssima, tá? Tanto a original quanto a trilha sonora mesmo de músicas pro filme é muito boa, é outro ponto que realmente não tinha como deixar passar, porque ela casa perfeitamente com o filme. Apesar de existirem outros clássicos de lobisomem do passado, sabe, daquele estilo de filme de terror lá dos anos 40, 30 e tal, esse filme, na minha opinião, ainda é o clássico dos clássicos, porque ele capta muito bem essa essência mesmo do lobisomem, sabe? De uma maneira que é muito difícil outro filme capturar. Existem muitos filmes legais de lobisomem, como eu disse a vocês, eu iria até recomendar alguns, e eu vou recomendar. Porém, nenhum desses filmes é igual esse, tipo, nem adianta que você não vai achar nada, tipo, igual a esse, tá? Então, outros filmes que eu recomendaria pra vocês, número 1, Dog Soldiers. Eu não sei se vocês já assistiram, ele é de 2002 e é um filme muito legal, também tem esse lobisomem com uma aparência mais assustadora e tal, pra quem gosta disso. Um outro filme também é The Howling, eu acho que é assim que se pronuncia, eu acho que ele é de 1983, eu vou colocar a data, não tenho certeza agora. Ele também é muito legal, ele tem um tom um pouco mais misterioso, um pouco mais assustador, eu diria, mas é um clássico também fantástico para quem gosta de filmes com lobisomens. Eu até poderia recomendar para vocês A Companhia dos Lobos, mas eu não sei se todo mundo aqui vai gostar, todo mundo que gosta desse filme, né, que eu tô comentando hoje, porque esse ele cai mais em um aspecto de conto de fada e tal. Ele tem aquele tom de fantasia europeia dos anos 70, apesar dele não ser dos anos 70. Se você gosta desse estilo, muito provavelmente você vai gostar, mas ele é bem diferente.
Se você souber mais alguma recomendação, eu também tô aceitando, tá? Mas eu acho que eu já vi praticamente tudo que existe de lobisomem. Lobisomem e vampiro, eu tô sempre caçando tudo sobre esse estilo de filme, então vai ser um pouco difícil pra mim. Mas não deixe de recomendar, porque talvez eu conheça, mas outras pessoas não conhecem e podem gostar da sua recomendação. Mas e aí, você já assistiu um Lobisomem Americano em Londres? O que você achou? Como eu já disse pra vocês, é um dos meus filmes favoritos, na minha opinião, um filme essencial dos anos 80, não apenas nesse gênero de filme de terror, de lobisomem, mas dos anos 80 de forma geral, é um clássico fantástico, muito divertido. Eu garanto que você vai se divertir assistindo, tipo, isso daí é garantido de verdade mesmo. Então, vai assistir se você não assistiu ainda, e se você já assistiu, vá rever, porque ele continua sendo um filme muito legal de assistir. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham se interessado por esse filme. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse filme, foi fantástico revisitá-lo, é um filme de verdade muito legal, eu adoro esse filme e fico muito feliz que vocês tenham escolhido ele. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.